Se eu estou no nível do mar, eu faço uma regulagem. Eu moro perto do nível do mar, teoricamente dizendo assim, e a densidade é alta. Então eu faço uma regulagem do meu motor. Se eu vou para uma região muito alta, vamos supor que eu tenho uma moto carburada, eu tenho uma moto preparada, carburada, e eu faço uma regulagem quando ela está no nível do mar. Eu moro perto do nível do mar. O que acontece? Se eu deslocar essa moto numa altitude de 2.300 metros, for para uma outra cidade, essa moto vai influenciar diretamente na regulagem que eu fiz lá. Por quê? Vai dar diferença. Porque agora eu estou a 2.300 metros de altitude e antes eu estava lá a 800 metros de altitude. Então essa regulagem dá diferença dessa regulagem aqui. Na realidade, quando o ar é mais denso, eu consigo colocar mais combustível. Porque o ar mais denso, ele ocupa menos espaço, certo? Aqui eu tenho o cilindro. Quando eu tenho o ar mais denso entrando, ou seja, mais frio, mais denso, o que vai acontecer? O ar mais denso, ele ocupa menos espaço, então eu consigo colocar mais ar e mais combustível, então eu tenho mais potência. Se eu vou para um local onde o ar é menos denso, o que vai acontecer? Eu vou ter menos ar, menos combustível. Então a regulagem ela é diferente do que um motor que está mais próximo do nível do mar. Por isso que aqui a gente coloca que um motor, quanto mais próximo ao nível do mar ele está, com temperaturas abaixo de 22 graus, ele tem mais potência do que o declarado. Vamos supor que eu tenho uma CG 150 original. Vamos supor que ela tem 13 cavalos originais ali, certo? Ela tem 13 cavalos originais. O que acontece? Se eu estiver mais próximo ao nível do mar, o que acontece? Com temperatura abaixo de 22 graus, essa potência do meu motor, ela pode ser maior do que a declarada pela fabricante, cerca ali a mais de 2 a 5% a mais, certo? Se eu tenho 5% a mais aqui, ó, seria meio cavalo, quase um cavalo a mais aqui de potência quando eu estou no nível do mar. É claro, olhando para um motor de pequena cavalaria, ou seja, 13 cavalos. Se eu tivesse um motor com uma cavalaria muito mais alta, daria muita diferença no nível do mar. E se eu tenho um motor, aqui ó, um exemplo, se eu tô aqui é no nível do mar, certo? Só para dar para entender, aqui é no nível do mar, certo? Se eu estou com um motor acima do nível do mar, vamos supor que eu estou aqui, ó, um exemplo, eu tenho um motor de carro ou um motor de uma moto. Tá? Vamos falar de moto, que a gente está falando de moto. Mas vamos supor que eu tenho uma moto com 75 cavalos, uma moto 600 cilindradas com 75 cavalos. Se eu, do nível do mar aqui, onde eu tinha uma potência maior, se eu subir, certo? Eu vou subindo para uma cidade mais alta. Eu estou localizado agora numa cidade com 1.500 metros de altitude, certo? Em relação ao nível do mar. Essa mesma moto de 75 cavalos, ela perde potência. Então ela vai gerar em torno de 65 cavalos. Eu tenho perca de potência. E se eu tiver uma cidade a 4.000 metros de altitude, essa mesma moto de 75 cavalos, ela passa a ter menos de 50 cavalos. Então o que eu estou querendo dizer aqui, ó? Que a densidade do ar influencia diretamente na quantidade de ar combustível que você coloca dentro do seu motor, certo? Por quê? Quando a gente fala de ar combustível, a gente tem a relação estequiométrica, que é a quantidade de combustível para a quantidade de oxigênio. Todo combustível ele precisa de oxigênio para se queimar. Cada combustível tem uma relação. Vamos supor, a gasolina tem uma relação lá. Vamos supor, a gasolina é 14 partes de ar para uma parte de combustível. O álcool é 9 partes de ar para uma parte de álcool, certo? O metanol são 6 partes de ar para uma parte de metanol. Então, o que acontece? Mas todo combustível ele precisa de oxigênio para se queimar. A diferença vai estar na densidade. Se eu estiver mais próximo ao nível do mar, maior é a densidade do ar, então mais ar eu consigo colocar dentro do meu motor. Se eu consigo colocar mais ar dentro do meu motor, o que acontece? Eu consigo colocar mais combustível, o que vai trazer o quê? Mais potência e mais desempenho para o meu motor. Então, quanto mais oxigênio eu consigo colocar mais ar dentro do meu motor, mais potência eu trago para o meu motor. Como exemplo, Otávio, não estou entendendo, como assim? Se eu tiver mais ar, um exemplo, um carro turbo, uma moto turbo, o que acontece? O turbo ele pressuriza o ar para dentro do cilindro, então ele aumenta a pressão, ele coloca mais ar dentro da mesma quantidade da mesma capacidade cúbica do seu motor, ele coloca mais ar. Quando ele coloca mais ar, você consegue colocar o quê? Mais combustível. Automaticamente vai ter mais potência no seu motor. Por quê? Você conseguiu colocar muito ar e agora você pode colocar muito combustível, porque aquele combustível a mais que você colocar ali vai se queimar e vai trazer potência para o seu motor, certo?